Arrolamento fiscal e cautelar fiscal. Quais as hipóteses de cabimento e o que fazer quando somos partes interessadas nesse tipo de procedimento? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou Carlos Bonamigo, sócio coordenador da área de Direito Público da Garrasta Azul Advogados, e hoje nós vamos falar sobre esse tema que foi tão requisitado pelas redes sociais, o arrolamento fiscal e a cautelar fiscal. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de procedimento quando sofremos autuações fiscais cujo valor supera 30% do nosso patrimônio, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica, e ao mesmo tempo supera 2 milhões de reais, segundo as últimas regulamentações da Receita Federal. Para fins desse cálculo, é preciso analisar qual é o patrimônio conhecido desse sujeito passivo. Por patrimônio conhecido, nós vamos considerar, para a pessoa física, é empregado o valor informado na ficha de bens e direitos da última declaração de rendimentos. E para a pessoa jurídica, o patrimônio conhecido considerado é aquele constante no último balanço patrimonial registrado na contabilidade ou informado na DIPJ, a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica, ou qualquer outro documento que venha a substituir essa declaração. E quando há pluralidade de sujeitos passivos, ou seja, quando há mais de um devedor, o arrolamento vai acontecer individualmente, sempre quando, com relação a cada um desses devedores, forem excedidos esses critérios, ou seja, 30% do patrimônio conhecido e 2 milhões de reais. Claro que esse arrolamento de bens, ele deve ir apenas até o valor suficiente para garantir a satisfação do crédito tributário, ou seja, da dívida que esse determinado contribuinte tem com o governo. Em outras palavras, não é possível que aconteça o chamado excesso de arrolamento, em que são arrolados bens em valor superior ao valor da dívida que está sendo garantida por esse arrolamento. Mas, para esse raciocínio, nós não vamos mais pensar em patrimônio conhecido, vamos pensar agora em patrimônio registrável. Isso porque a legislação exige o arrolamento apenas dos bens que são passíveis de registro, ou seja, imóveis, veículos e outros bens que sejam passíveis de registro. Então, ao receber a notificação de arrolamento, uma das primeiras preocupações é identificar se há ou não excesso de arrolamento. E para isso, nós vamos precisar identificar qual é o valor a ser considerado para cada um dos bens registráveis desse determinado contribuinte e que conste nessa notificação de arrolamento. Para a finalidade de avaliação dos bens registráveis para o cálculo de excesso de arrolamento, a legislação disciplina algumas fórmulas para bens imóveis e para bens móveis. Para bens móveis, a avaliação se dá a. Pelo valor de aquisição comprovado por algum documento idôneo, b. Pelo valor que serve de base de cálculo para o IPVA, c. Pelo valor de mercado, conforme parâmetros informados nos veículos de divulgação especializados ou em laudo oficial de algum órgão governamental, ou pelo valor decorrente de avaliação realizada por determinados profissionais. Em algumas hipóteses bem restritas, consulte um advogado. Para bens imóveis, a legislação dispõe de outras regras. A avaliação vai acontecer a. Pelo valor de aquisição registrado na escritura pública ou no contrato de promessa de compra e venda registrado no cartório de registro de imóveis. B. Pelo valor que serve de base de cálculo para o IPTU. C. Pelo valor que serve de base de cálculo para o ITR, no caso de imóvel rural. D. Pelo valor que serve de base de cálculo para o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Ou E, pelo valor constante no registro público em decorrência de avaliação realizada de acordo com um procedimento bem específico junto ao registro de imóveis, consulte um advogado para maiores detalhes. E agora vamos falar um pouco sobre o procedimento do processo de arrolamento. Lembrando que, se tiver alguma dúvida a respeito desse procedimento, entre em contato com o advogado e nós aqui da Garrasta Azul Advogados estamos à disposição para responder qualquer dúvida. Quando a unidade da Receita Federal responsável pela cobrança do crédito tributário do contribuinte identificar que estão previstos os requisitos, 30% do patrimônio conhecido, no mínimo de 2 milhões de reais, vai ser notificado o contribuinte com essa notificação de arrolamento. Essa notificação de arrolamento vai vir com a previsão de um prazo de recurso de 10 dias. Esse recurso vai ser julgado por essa determinada delegacia de julgamento e esse processo vai ser decidido em instância única, ou seja, essa
uma decisão administrativa que vem depois desse recurso, ela não é recorrível. Deverá esse contribuinte, em se sentindo lesado, ainda assim procurar o judiciário. Nesse contexto, é importante saber que a Receita Federal notifica todos esses órgãos que mantêm registro acerca desse patrimônio, por exemplo, o registro de imóveis, para que em 48 horas de qualquer mudança de propriedade ou até uma nova penhora ou qualquer outro item que possa agravar esse determinado patrimônio, que esse órgão registrador deve comunicar à Receita Federal para que ela eventualmente tome providências e até ajuize uma cautelar fiscal. E é importante também entender que o arrolamento fiscal, ele próprio não caracteriza uma restrição à propriedade desses bens. Isso significa que o sujeito passivo que tem os seus bens arrolados, ele pode vender esses bens, em princípio, com alguma liberdade. Basta que ele informe a Receita Federal, e essa informação deve acontecer em até 5 dias da venda desse bem ou dessa transação que tende a vender o bem. Então isso deve ser comunicado à Receita Federal em um formulário específico em 5 dias. E o órgão registrador não deve impedir a transmissão dessa propriedade, principalmente quando há a prova de que houve essa comunicação à Receita Federal. Agora, é preciso entender que quando a Receita Federal identificar essa transação imobiliária, por exemplo, e se ela suspeitar que está acontecendo de maneira intencional, uma espécie de dilapidação do patrimônio, ou seja, que esse sujeito passivo está se desfazendo do seu patrimônio visando a evitar o pagamento da dívida tributária logo ali adiante, a Receita Federal pode executar determinadas ações para preservar os seus interesses, como, por exemplo, essa dita cautelar fiscal sobre a qual a gente vai falar logo ali adiante, como eu comentei. Mas, antes disso, é preciso dizer que esse contribuinte que tem o seu patrimônio arrolado pode, uma vez por ano, às expensas suas, ou seja, custeando esse procedimento, fazer novas avaliações desses bens, hipótese em que determinadas valorizações de mercado podem impactar nos bens que foram arrolados. Se um determinado imóvel, um apartamento, ele sobe de valor durante 2 ou 3 anos, e essa subida de valor ela vai ser contemplada no bojo desse processo administrativo de arrolamento, o contribuinte que deve provocar a Receita Federal para considerar esse novo valor de avaliação essa que o próprio contribuinte vai ter custeado. E ao mesmo tempo, o contribuinte tem a faculdade de substituir os bens que foram arrolados e também de extinguir o arrolamento ao fazer o depósito em juízo do valor integral do débito. Isso porque são medidas que não afetam os interesses da fazenda e, portanto, até por um princípio de menor onerosidade para esse sujeito passivo que tem o direito de conviver com essa dívida da maneira menos desgastante possível para suas atividades, são procedimentos plenamente válidos e admitidos aí no dia a dia da Receita Federal junto àqueles que atuam nessa matéria. Mas então, do que se trata essa dita cautelar fiscal? Por que ela é tão perigosa e ela é tão gravosa para os interesses dos contribuintes? A cautelar fiscal é um instrumento judicial que a Receita Federal, em conjunto com a Procuradoria da Fazenda, os advogados do governo, usam para acautelar os interesses da Fazenda quando eles suspeitam que contribuintes estão se desfazendo de patrimônio para evitar o pagamento de dívidas tributárias. A cautelar fiscal ela é muito dura porque ela vai fazer uma espécie de bloqueio dos bens do contribuinte quando o juiz deferir essa cautelar fiscal, de forma a impossibilitar esse contribuinte de fazer vendas do seu patrimônio, o que pode prejudicar fortemente o seu planejamento pessoal. Um contribuinte que tem uma cautelar fiscal contra si deferida não vai, por exemplo, poder se desfazer de um apartamento para poder custear a universidade dos filhos ou alguma coisa assim, impactando diretamente a vida pessoal daqueles que são envolvidos. Então, para fins de conclusão, vamos refletir quais são os itens essenciais e indispensáveis que devem ser analisados quando quando o contribuinte recebe essa notificação de arrolamento. Em primeiro lugar, identificar o cabimento. 30% do patrimônio conhecido, mínimo de R$2 milhões, com relação a um débito não decorrente de declaração fiscal em que o contribuinte confessa, ou seja, estamos falando de um lançamento
tributário. 2. O valor dos bens arrolados supera o valor da dívida e há excesso de arrolamento, sim ou não, não esquecendo que devem ser utilizados os critérios fixados pela legislação que nós comentamos nesse vídeo. 3. A propriedade dos bens que estão ali arrolados. Porque a Receita Federal faz um grande cruzamento de dados de diferentes fontes, é muito comum que nessas notificações de arrolamento constem imóveis que o contribuinte já se desfez, já vendeu a terceiros e assim por diante. A informação sobre a propriedade desses bens, principalmente quando se trata de um contribuinte que às vezes tem 10, 15, 20 imóveis diferentes, deve ser analisado com muito cuidado. E por fim, há uma questão relativa à chamada responsabilidade tributária. Para não fugir muito do assunto desse vídeo, vou fazer uma rápida síntese. O sujeito passivo tributário pode ser dividido entre contribuinte e responsável tributário. O contribuinte é aquele que tem relação direta e pessoal com o fato gerador do tributo. É aquele que vende a mercadoria para o ICMS, é aquele que ofere rendimento para o imposto de renda da pessoa física. Já o responsável tributário é aquele que, sem ter uma relação direta e pessoal com o fato gerador, a lei atribui a ele a obrigação de realizar o pagamento. O responsável tributário é, por exemplo, o diretor de empresa que, segundo a interpretação da Receita Federal, veio a infringir alguma lei no exercício da gestão da empresa. No que toca ao arrolamento fiscal, essa informação é importante porque a medida provisória 449 de 2008 positivou, incluiu na legislação a hipótese de inclusão do responsável tributário como sujeito passivo para fins de arrolamento. Contudo, quando da conversão em lei dessa medida provisória na Lei 11.941 de 2009, esse item foi suprimido. Então, há aqueles e há decisões judiciais nesse sentido que acreditam que apenas durante a vigência da medida provisória é que o responsável tributário era passível de inclusão, passível de arrolamento com relação aos seus bens. Portanto, para aqueles que adotam essa interpretação, apenas entre dezembro de 2008 e maio de 2009 é que os bens do responsável tributário estavam sujeitos a arrolamento. Essa decisão, esse entendimento é muito importante, muito expressivo, muito representativo, tem um efeito muito largo. Isso porque, atualmente, a Receita Federal tem feito as suas autuações fiscais não só contra o contribuinte, aquele que ofere a renda, por exemplo, no imposto de renda da pessoa jurídica, mas também com relação ao responsável tributário, ou seja, com relação aos seus diretores. Então, e vemos isso com bastante frequência aqui no escritório, por exemplo, há essa alternativa de defesa para excluir os diretores do arrolamento, mantendo junto deles a liberdade para fazer uma boa gestão do seu patrimônio pessoal. Essas são noções gerais sobre o arrolamento fiscal e sobre a cautelar fiscal. Claro que vários elementos ficaram de fora para que a nossa conversa ficasse fluida, como a interpretação que o judiciário dá a vários desses itens e questões interpretativas outras. Mas, se ficou qualquer dúvida, entre em contato conosco para que um advogado especialista possa conversar contigo e continuar conversando sobre esse assunto. E não te esquece de te inscrever no canal para ficar sabendo das próximas novidades.